Hotway, eleições 2020. Eleições 2020. Em 15 de novembro nós vamos ter novos prefeitos e novos vereadores. Ou não. Os candidatos estão aí. No rádio, na televisão, nas redes sociais. Só que o espaço aqui é para o outro lado do jogo da política. Aqui nós queremos ouvir o eleitor. Chega aí, bora participar? Eu sou o César Belardi e este é o Vá de Voto na Hotway. Boa noite, meu nome é Guilherme Ascon, eu sou da Zona Leste de São Paulo. A eleição de 2020, ela tem algumas semelhanças e diferenças em relação às últimas eleições, sejam elas estaduais ou federais, que eu venho acompanhando nos últimos anos, né? Primeiro eu vou falar das semelhanças e mesclar um pouco com minhas experiências, né? Nas últimas eleições, antes disso a gente costuma dizer que o povo tem o governo que merece, né? Eu acho que até certo ponto isso é verdade, porque nós elegemos aquilo que nos governa, seja bom ou ruim. Mas alienar um povo em busca de uma eleição para si ou para seus semelhantes, ela é uma forma de controle do sistema e tal. Mas eu vejo muita polarização e votos por rejeição. Em algumas eleições, quando eu chego no meu colégio eleitoral para votar, eu vejo pessoas selecionando candidatos pelo santinho que está no chão. Ela vai escolhendo alguns santinhos que estão ali como lixo e escolhem, a partir desses santinhos, aquele que ela vai escolher. Então você vê que é uma forma de escolha que não é nada inteligente, né? Nós temos ainda no Brasil um estigma de padronizar os políticos como se fossem todos da mesma laia. Eu acho que isso ajuda aqueles que realmente são da laia dos bandidos e prejudica aqueles que não são. Nós temos, como em qualquer grupo social, seja no trabalho, no âmbito até familiar, pessoas que têm mais tendência à corrupção e pessoas que não. Essa é a semelhança principal que eu vejo ainda nas eleições desse ano. Eu vejo os eleitores, o eleitorado, ainda muito despreparado em relação à politização. É uma população pouco politizada e, por isso, facilmente enganada. As diferenças, elas são em relação ao direcionamento dos votos, tá? Eu vejo que nessa eleição em específico, o voto vai para o candidato que realmente convence aquela pessoa, seja lá qual for o argumento, e não pela rejeição. Eu não vejo nessa eleição o voto tão somente porque você rejeita o candidato A e vai votar no B, mas porque você rejeita o A pelo que acredita no B, que foi um fato mais presente nas duas últimas eleições de 2018 e 2016. Encaro a vida política no Brasil para os políticos em si como um meio de sobrevivência e não como um dom. Isso precisa mudar. Um salário alto, seja qual for o cargo político de vereador a presidente, ele é um chamativo a um meio de vida e não a uma servidão à cidadania. Isso é diferente da maioria dos países que nós vemos democráticos por aí. Temos ainda o problema do marketing em excesso. Acreditamos que o marketing político, ou o povo se deixa levar pelo marketing político muito mais pela imagem do que pelo plano de governo. Temos esse problema e ainda também, em muitos casos, a questão de problemas que são de ordem individual. As pessoas votam, por exemplo, no candidato que diz que vai ser contra a ideologia de gênero, ou algo assim, ou contra a política ou contra o aborto e tudo mais. Essas questões são questões que são sociais do ponto de vista político, mas não são sociais do ponto de vista familiar, ou o que eu quero dizer assim, que os eleitores não decidem o que uma pessoa deve fazer do seu próprio corpo, mas eles acreditam que devem, e tem candidatos que dão vazão a isso. Então acho que temos que entender qual é mais o papel social dos políticos e dos eleitores e não mais votar com o estômago ou com a sua bolha. Isso leva décadas para mudar. Mas eu vejo nessa eleição de 2020 já uma mudança em virtude das consequências da eleição de 2018. Não cravo que terá uma mudança drástica, mas que sim, haverá uma mudança da qual todos nós esperamos que tenha. Devemos votar não esperando que seja uma mudança drástica na nossa vida, mas sim esperando que tenha uma mudança, no mínimo, sensível dentro da sociedade. Este foi mais um Vá de Voto.
Eu sou o César Belardi, na Hot Way.